Oi, Ruth, tudo bem? Oi, tudo bem e com você? Também. Tá muito quente, né? Muito calor, temperaturas elevadíssimas. Viu mais de 30 graus todos os dias aqui, 33, 34, 32. Para amanhã está anunciando uma temperatura melhor, 31. Está muito calor, muito calor, É. muito Aqui calor. 31 é. Por exemplo, hoje aqui, que nós estamos no inverno, né? No Rio, eles anunciaram 30 graus. E para a gente é bom. 30, É, a máxima. quente, né? E não é calor, né? Não, né? Aqui 30 é muito quente. É por causa do deserto, deve ser, né? Não, minha filha, é porque 30 graus é 30 graus, aí vocês aí estão acostumados. Então tá bom. Tá tranquilo. Tem o inverno curto, tem uma semana aí que fez um pouco de frio, pronto, acabou. Mas no Não, não, sul tem não. Não, neve, não, não, não. Mas assim, essa semana nós vamos ter essas temperaturas um pouco mais altas, mas volta depois a ter uma outra frente fria. onda de frio. Também não vamos avacalhar o inverno, né? E aí, Ruth, como é que estamos aí em Israel? Parabéns pela medalha de ouro, né? Mais uma. Foi uma beleza. Agora, a briga que deu, a briga, quer dizer, os protestos que geraram entre as atletas russas e a delegação russa que participou desse Dança olímpica, né? não, eu digo, não, dessa modalidade de Sim. esporte que é ginástica Ginástica olímpica, artística. artística, isso. E até essa Olimpíada, sempre quem ganha medalha de ouro são ou a Rússia ou os países da ex-União União Soviética. Soviética. Então, eles acham que esse é um prêmio que pertence a eles. Então, imediatamente após que apareceu na placa o número de pontos, né, dando o primeiro lugar para Linoy Ashram, eles imediatamente começaram a fazer protestos junto ao corpo de juízes, alegando que os pontos que foram concedidos, tem duas irmãs gêmeas russas que elas participam de tudo que é evento de ginástica esportiva e elas ganham prêmios. Mas a Linoy também já ganhou muitos prêmios europeus e disseram que foi uma roubalheira, que eles vão protestar junto às instâncias superiores, mais uma confusão e falaram para ela muito feio que se ela tivesse um pouco de vergonha, que ela devolveria a medalha. Que absurdo! Se fosse um outro país que não fosse Israel, eu ainda diria, pode ser, mas Israel não tem ninguém que faça favores. Se deu, é porque ela mereceu, Merecia. É verdade, Ruth. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. porque senão com Israel aí foi uma beleza, que no final das Olimpíadas Israel ganhou 4 medalhas, 2 de ouro e Duas duas de de bronze. bronze. E aí já foi mais do que no Rio, né? Quando teve aqui no Rio. Sim, primeiro que essa parte de atletismo, como foi aquele Artyom, que ganhou também o prêmio, o primeiro lugar no atletismo masculino, e essas são modalidades muito importantes nas Olimpíadas, mais do que as outras coisas que chegaram depois, que era o atletismo, que foi a causa, né, Uhum. das disputas olímpicas.
Então, é muito importante. É a primeira vez que Israel ganha na Olimpíada uma medalha de ouro, e tanto no atletismo masculino de chão, quanto que essa foi individual, essa ginástica, e a ginástica de grupo, Israel não ficou entre os 10 primeiros colocados. Agora, nessa parte individual, ela individualmente ganhou o prêmio de ouro. Eu assisti aqui, eu assisti. Foi muito bonito. Que bom. Bom, as Olimpíadas terminaram, né? Pelo menos as tradicionais, ainda vamos ter as Paralímpicas. Israel tem equipe? Muito, muito. muito. E como é que é o nível? O nível sempre é muito bom. Né? Por quê? Porque tem muitos ex-soldados, né, que ficaram com problemas físicos por causa de ferimentos nas guerras. E existe uma entidade que cuida desses soldados, e eles praticam esporte, tudo, porque são jovens, né, cheios de vida, e perdem braço, perdem perna. São realmente problemas físicos muito difíceis. E eles são muito bem amparados nessa instituição de reabilitação. E eles disputam tudo. Que beleza. Corrida, tênis, basquete, natação, tudo. Interessante que o basquete de Israel é forte, né, Ruth? O basquete normalmente é muito forte, porque eles disputam com a Liga Europeia. Quer dizer, que então os times aqui vão aumentando. E já várias vezes Israel entrou nas finais dos torneios europeus de basquete. Certo. Porque de vez em quando você fala com um jogador. O Brasil ganhou a medalha de ouro no futebol. Sim. Isso já é mais ou menos esperado, né? Futebol sempre foi aqui a parte... Mas é que estava com um parceiro difícil, com a Espanha. Mas assim, o Brasil também bateu recorde, né? Porque foram 21 medalhas. Ficou em 12º lugar na colocação geral. Beleza. Foi o melhor desempenho de todas as Olimpíadas. Também para Israel foi melhor desempenho, mal comparando. Eles 4 com 21. Bom, o tamanho do Brasil é maior também, né? Mal comparando. Mas eles estavam comentando sobre isso, né? Que foi uma época difícil, porque muitos não tiveram condições de se preparar adequadamente. E foi uma Olimpíada assim, de recordes, de superações. Isso é bem interessante, né? Porque não era o que se esperava, né? Exato. E por falar em pandemia... Vamos ao tema. Como é que está a situação aí? A situação não está nada interessante. Não é mesmo? Continua aumentando diariamente o número de novos contagiados. Já chegou a dias aqui que tivemos mais de 3.000, quase 4.000 novos contagiados por dia. Já tem mais de 300 internados em hospital em situação grave. Quer dizer, tudo aumentou tremendamente. E continua aumentando, apesar de que essa terceira dose que estão fazendo agora, que eles acham que vai ser uma forma de diminuir rapidamente a propagação da doença, novo contágio. Já tem quase 500.000 vacinados aqui com a terceira dose. Mas, Ruth... Quase 500.000, tem mais de 400.000 já. Agora, tem 1 milhão, 1.100.000, 1.200.000, entre
os jovens acima de 12 anos que ainda não se vacinaram e os adultos que também não se vacinaram, esse 1.200.000, eles queriam conseguir, agora, antes do fim do mês, vacinar essa gente toda. Estão pedindo, fazendo propaganda pela televisão, pelo rádio. O primeiro-ministro Bennett, todos os dias, faz um pedido, mas implorando as pessoas que se vacinem. A partir de hoje, entrou em vigor aquele cartão verde, que se você não tiver esse cartão, você não pode entrar em nenhum lugar fechado. Está proibido. E as pessoas que têm a obrigação de máscara em qualquer lugar fechado, e, inclusive, agora, com o negócio dos Hagim, nas sinagogas, não pode ter mais de 50 pessoas numa sinagoga, dependendo do tamanho, né? Mas existe um limite, logicamente, todo mundo de máscara. O problema agora realmente é com o reinício das aulas. A ministra da Educação diz que as aulas vão começar no dia 1º de setembro, e o professor que dirige que gerencia, né, toda essa campanha com relação à corona, acha que ele não tem tanta certeza como a ministra da Educação de que as aulas vão começar no dia 1º, porque se continuar, o que está havendo é que já há 2 semanas o número de doentes internados duplica em 1 semana. É muita coisa. E, Ruth, muita gente viajando, né, Ruth? Agora, muito menos, porque tem mais 18 países novos que não estavam na lista negra, na lista vermelha, na Europa, de modo que agora, a partir de quarta-feira, você, se viaja para o exterior, de qualquer país que você volta, tem que fazer exames. Certo. Se volta desses países vermelhos, vai direto para a quarentena. Mas, de qualquer maneira, até essa semana que passou, muita gente viajou, né? Sim, até a semana que passou, que estavam fazendo a conta que eles vão voltar antes de quarta-feira e não vão ter obrigatoriedade de quarentena. E isso pode... Porque agora, viajar, por exemplo, quem deixou para viajar com criança, que está de férias, e volta, agora já estamos quase na metade do mês, viaja, quando volta, vai direto para a quarentena, na véspera do início das aulas. Sim. Então, agora, ontem, o governo fez uma reunião para debater esse problema do reinício das aulas e ver quais são as estratégias que podem ser usadas, que não foram usadas até agora, para impedir que o retorno às aulas redunde numa propagação enorme do vírus. Agora tem aqui um tipo de exame que ele dá o resultado em 15 minutos. É um exame sorológico. Espeta no dedo, tira uma gota de sangue, e essa gota de sangue, então, contém tudo que tem o sangue todo. Né? E como é para usar principalmente em crianças, todas as crianças, são mais de 1 milhão de crianças que vão voltar às aulas, quer dizer, as crianças até 12 anos, porque depois de 12 anos podem ser vacinados, se não vacina é porque não quer, mas as crianças abaixo de 12 que não são vacinadas vão ter que fazer
exame antes, 24 horas antes de ir para a escola, e levar esse resultado de exame, esse set para fazer o exame em casa, que é exame doméstico, vai custar nas farmácias 52 shekels, e os pais vão ter que pagar. E se então, esse exame sorológico vai mostrar o tempo todo quem é que está com sorologia boa, com bastante anticorpos, e se tem suspeita de ter a doença, se dá positivo, então faz o exame normal, aquele de colher material do orofaringe e do nariz, e para confirmar. Agora, todo mundo está achando que isso que essa ministra fala, da forma como ela fala, como se fazer exame no dedinho, pegar o dedinho de uma criança e espetar com agulha para tirar sangue, fazer em 1 milhão e tanto de crianças, que isso vai ser assim, facílimo. Entendeu? E tem as pessoas do Ministério da Saúde, os profissionais, eles olham para isso e eles não acham que vai ser possível. Por quê? Por quê? Porque é uma logística toda. Primeiro que criança, por exemplo, para tomar a vacina, como eles tomam na escola, as crianças já estão habituadas. Agora, pegar um dedo, entendeu? Apertar, pegar uma agulha, espetar e apertar para tirar o sangue. Você acha que as crianças de 6, 7 anos que estão sozinhas na escola, eles vão deixar fazer isso? É difícil, né? 1 milhão e tanto, alguns vão deixar. 1 milhão e tanto vão deixar. Ruth, me explica uma coisa. Essa terceira dose, ela, naturalmente, ela é um reforço, mas a propagação do vírus, na sua maioria, não é de pessoas que não tomaram a vacina? A propagação é o seguinte, existe isso, que tem pessoas que infectam outras pessoas porque eles não estavam vacinados. Agora, a possibilidade de contágio é muito maior numa pessoa que não foi vacinada antes. Uma pessoa que foi vacinada e recebe esse reforço, a possibilidade que ela tem de contagiar é muito pequena. Que o problema desse vírus é a facilidade com que ele se propaga. Muito mais fácil, muito mais rápido do que o anterior, esse delta. De modo que, se você consegue fazer um mar de pessoas vacinadas, então a capacidade dessas pessoas de transmitirem a doença é muito menor. Porque o que a gente está assistindo, eles estão falando sobre isso, né? Porque não adianta você dar uma terceira dose se existem pessoas que não tomaram ainda a vacina. Então, o ideal seria que, ao invés da terceira dose, alcançassem pessoas não vacinadas. Minha né? filha, por que está dando a terceira dose? Quem não tomou até agora foram só as pessoas que se recusaram a tomar. Eu sei disso. Então, tem um total de 1 milhão e pouco de pessoas, entre crianças, jovens e adultos, que não foram vacinados com a primeira e com a segunda, porque eles não querem se vacinar. O problema é exatamente esse 1 milhão. O que se faz com essas pessoas que não querem se vacinar? E também as pessoas que trazem de fora, né? Não importa de onde eles trazem.
O problema é que eles contaminam outros. Agora, acontece que você não pode, segundo as leis do país, obrigar ninguém. Ninguém pode ser, lógico. Não, isso certo. Bom, vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar nisso. Por enquanto, a situação está séria. E também outra coisa que eu li, Ruth, é sobre o pessoal brasileiro, tá meio chateado aí, porque a Argentina saiu da cor vermelha para laranja. E por que o Brasil também não saiu? É pelo número de pessoas contaminadas diariamente, pelo número, são alguns parâmetros, pelo número de mortes por dia, pelo número de contaminados por dia e pelo número de doentes graves. Entendeu? Esses são parâmetros, não é porque o país é simpático. Você vê, os Estados Unidos entraram na lista, eles não estavam, entraram na lista. A Inglaterra, a França, a Tchequia, um monte de países desenvolvidos e que cuidaram e não existe ainda uma fórmula que diga, bom, se a gente fizer isso, nós vamos acabar com essa pandemia. O que os países por aí já tentaram de estratégias, inclusive o que fez a Inglaterra, que eles suspenderam todas as limitações. Com isso, no início, o número de doentes novos por dia começou a baixar, depois começou a subir de novo. Eles, quando começaram, no dia 19/7, quando eles suspenderam todas as limitações, eles estavam numa média de 40 a 50 mil mortos por dia. Nossa! Mortos, de contaminados. De 40 a 50 mil contaminados por dia. Então, começou a baixar. Agora já voltou a subir de novo. De modo que todo mundo está olhando o que vai acontecer na Inglaterra, porque todo mundo gostaria de fazer o mesmo. Agora, ninguém tem coragem de fazer lá, porque tem um serviço social, público e médico que é bom, e eles têm muitos vacinados. Não é um país enorme como o Brasil, mas você vê outros países menores, como a Tchequia, a Holanda, eles estão com o mesmo problema. E está fechado. Todos esses países estão fechados para Israel. Não pode ir para lá e não pode vir de lá para cá. Entendi. Não é a Argentina, o Brasil, os Estados Unidos, a Inglaterra. Você não pode ir para a Inglaterra, nem pode chegar de lá. Não, é porque tem muita gente que tem parentes, né? E querem ou visitar Israel ou querem visitar o Brasil. Aqui é um problema, porque judeu é errante, de modo que tem judeu em todo que é lugar, e não tem uma pessoa aqui em Israel que não tenha família fora. É verdade. Agora, o problema é que ou você cuida do indivíduo e pensa só nas necessidades dele, ou você cuida de uma população inteira. Aqui, por exemplo, se desenvolveu também o partido do anti os não vacinados, porque está todo mundo com raiva, que agora estão nos ameaçando com lockdown, exatamente na época das férias, das festas de Ano Novo. E está todo mundo com raiva. Digo, eu tomei a primeira dose, a segunda dose e a terceira dose. Quer dizer, eu cumpri com a minha obrigação de cidadão, com o meu sentimento de solidariedade humana com os outros, para evitar que se contagiem. E porque esses que não se vacinam, eles não têm compromisso com ninguém. É o ser humano. O ser humano é assim, né? Infelizmente, esse egoísmo e essa falta de noção. Bom, vamos passar para o assunto não menos
chato, que é esse ataque aí do Hezbollah, que Isso foi foi até hoje. uma notícia triste, né? Que a gente não gostou nem um pouco de saber. Pois é. Acontece que eles disseram, o Hezbollah, o Nasrallah, que é o secretário-geral do Hezbollah, fez uma coletiva, ele faz sempre coletiva, ele em frente às câmeras, porque ele não sai do bunker onde ele mora, né? Já tem 15 anos que ele está nesse bunker. E quando eles atiraram, ele veio dizer que ele atirou, o Hezbollah só lançou foguetes em zonas desabitadas, porque ele queria demonstrar o protesto deles contra o bombardeio de Israel, que desde o fim da Segunda Guerra do Líbano, tem 15 anos, nunca mais Israel bombardeou com a aviação o sul do Líbano. E dessa vez eles bombardearam o sul do Líbano. Então, o Nasrallah disse que a mensagem que ele mandou, com o fato dele não bombardear zonas habitadas, é mostrar para Israel que ele pode mandar para onde ele quiser. Ele tem foguetes muito exatos, que vão chegar onde ele quiser. Se ele quiser mandar para a área desabitada, ele manda para a área desabitada. E foi o que ele fez, mandou para 19 foguetes. Alguns caíram, inclusive, no território libanês mesmo. Mas que ele não está querendo fazer chegar a nenhum estado de guerra com Israel. Ele queria só mostrar para Israel que eles são capazes. Agora, Israel também não quer engolir o fato deles terem mandado esses 19 foguetes e que a resposta de Israel foi também, não foi em Beirute, eles mandaram para o sul do Líbano, que é onde tem muitas forças do Hezbollah e do Irã também. Mas aqui em Israel também a boataria aí dos comentaristas militares e políticos é de que provavelmente também Israel deverá responder de uma forma mais efetiva. Agora, é a tal história, você não sabe o que você faz primeiro. Essa semana, fim de semana, passou agora 4 incêndios de grande porte no sul, inclusive uma casa do kibbutz próximo lá da faixa de Gaza, incendiou. Israel, na sexta-feira à noite, outra vez, bombardeou em Gaza. Entendeu? É uma situação permanente, como eles dizem aqui, é um pinga-pinga. Quer dizer, pinga foguete lá do sul, pinga foguete do norte, cada um tem a sua desculpa. Agora, o problema é que no sul eles não têm foguetes tão exatos quanto o Hezbollah, mas o Hezbollah tem perto de 150 mil mísseis de grande exatidão. É uma potência, né? De modo que Israel não vai poder se manter com guerra no norte, com guerra no sul, e também o tipo de confusão que está havendo esse tempo todo, desde o mês passado, com aquela confusão lá no Harabait, que começou na Judéia e na Samária, entre os palestinos que vivem lá, que tem havido o tempo todo tumulto, o tempo todo. De modo que é uma situação que Israel tem que lutar em 3 frentes simultaneamente. É um exército só, não tem 2. Mas a potência militar
potência, mas acontece que tem potência, mas tem um número de pessoas. Existe agora uma situação de pandemia. Tem muitas pessoas doentes, tem muitos gastos, entendeu? O problema dos custos para você manter os hospitais da situação como está, não só com pessoal, como material que tem que ser usado no tratamento das pessoas. Mas Agora, não é uma situação que Israel está querendo, né? Eu acho que ninguém quer não, guerra, ninguém quer. quem Mas é se que eles está começam a querendo isso? atacar, como é que faz? Como é que se A faz? última coisa que Israel está querendo e está precisando é de De uma uma guerra. guerrinha agora. Já chega o que teve, né? Pouco tempo, de modo que é uma situação muito Delicada. difícil, Uma situação muito delicada. delicada, muita pressão política, mas Vai se é dar o um que jeito, está né? Tem que ter um jeito. acontecendo. Uma situação realmente difícil, muito difícil. E a gente se preocupa, né? Logicamente. Agora, essa semana também saiu no jornal, já falamos há alguns meses atrás, de um medicamento que foi desenvolvido aqui em Israel, que estava sendo usado nos doentes graves, só nos doentes graves. Ele não é um tratamento preventivo, é só curativo, mas que tem dado muito bons resultados. Deu na terceira onda, começaram a usar, depois acabou, não tinha mais doentes graves, não se usou mais. Agora voltaram a usar nos doentes graves e com resultados muito bons. Qual é o remédio? Olha, não me lembro o nome. Mas é o quê? Não, é intravenoso, não. Tá. Está na veia. Não é aquele spray, não é o spray. Não. Tá. Intravenoso e realmente diz que os resultados, que o tempo de recuperação diminuiu muito, encurta muito o tempo de restabelecimento dos doentes graves. É só dado para doentes graves. Tanto assim que doentes graves que não necessitam de respiração artificial, eles não estão internando agora, estão tratando em casa. Pessoas que têm condições, né, que tem casa, que tem alguém que cuide, evidentemente, e tem médicos, quer dizer, tem agora equipes médicas que vão nas casas para evitar de ter que aumentar muito o número de internados por causa das outras que não se sabe por quê, que tem agora uma virose que está atacando crianças, principalmente, que é uma virose típica de inverno, que não acontece no verão. E os hospitais ficam cheios de crianças no inverno, mas agora, no verão, esse tipo de virose nunca viram. Mas tem hospitais que estão superlotados, as enfermarias de crianças, com esse vírus que não tem nada a ver com a corona. É um vírus comum, desses que causam essas infecções respiratórias, são respiratórias também, infantis. Mas nunca encontraram nessa época. E agora está cheio. Que coisa! Mas, Ruth, o que é isso? Coisas muito estranhas. Muito estranhas. Bom, tudo tem a ver com o clima, né, Ruth? Como é que está essa situação de incêndio aí? Teve algum foco de incêndio em Israel? Teve incêndio, que eu até mandei notícia. Sim, que é verdade. Exato. Teve incêndio nos arredores de Jerusalém, que eles chamam Harei Jerusalém, principalmente na zona onde tem um moshav que se chama Shores,
e Beit-Shoavá 2 é exatamente naquela parte da estrada que vai para Jerusalém, quando começa a subida, do lado direito, tem esse Shores, e Beit-Shoavá e Shores tem um hotel muito procurado, porque era o alto da montanha, com uma vista muito bonita, um clima ótimo, não esse calorão que a gente está pegando, que é muito alto. E, então, foram incêndios muito sérios. Chegaram às margens da estrada, porque agora tem muito arvoredo seco. Então, qualquer bedel, qualquer cigarrozinho que se joga, um fósforo, qualquer coisa, dispara. E depois fica difícil de você determinar se foi incêndio criminoso, se foi incêndio causado pelo calor e pelo ressecamento, porque com temperaturas de mais de 30 graus, qualquer coisa pega. O trânsito na estrada Tel Aviv-Jerusalém, em 2 trechos, já próximos da subida, foram fechados durante horas, porque o incêndio se aproximou tanto da estrada que a fumaceira não dava nem para você ver. E aquela região é uma região mais... não é tão quente, né? Perto de Jerusalém, lá não é durante o dia é quente, igual a diferença é à noite, que a temperatura baixa. E, então, depois, no dia seguinte, teve em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, mas também numa zona assim de muito plantada, também está tudo seco, o calor tremendo. Você vê o que está acontecendo na Califórnia? Não, na Grécia. Na Grécia, sim. Não, é porque tem na Grécia, Califórnia. O incêndio que está nas redondezas de Atenas já está durando uma semana. Sim, sim. Aviões, helicópteros, Israel também mandou para lá ajuda, porque está uma coisa absurda. É a época, né, dos incêndios. Escuta, na Rússia, lá na Sibéria está tendo incêndio. Na Sibéria? Isso eu não sabia, não. Então. Caramba! Agora é o fim do mundo mesmo, né, Ruth? Porque Sibéria, mas incêndio por causa de calor? Não. Exato. Sim. Caramba, que isso? Sim. Escuta, eu não me lembro os números certos, mas o que eles falam aí da quantidade de descongelamento que está havendo nos polos é uma coisa que o nível do mar está subindo, porque está descongelando as geleiras, e são assim números fantásticos. Fantásticos. Triste. E um grau, ou 1 grau e pouco de temperatura do globo terrestre que aumenta, redunda no descongelamento de não sei quantas toneladas de gelo. Como é que Israel trata essa questão climática? A política de Israel é pró essa... Sim, você vê que aqui em Israel, já desde que o país existe, que há, por exemplo, aquecimento doméstico de água, é tudo solar, para diminuir a quantidade de gases, porque era usado sempre nas usinas elétricas, era o carvão, ou então combustível. Quer dizer, agora estão fazendo o máximo, mas ainda não chegou lá, né? De dizer que não tem mais uso de outro tipo de energia que não seja térmica para você fazer eletricidade, mas estão diminuindo já, várias usinas foram trocadas, foram fechadas, uma grande que
tinha aqui perto em Rendeira, que era toda de carvão, foi ali, terminou, mas ainda tem usinas com relação à dessalinização de água. Todas as usinas não são térmicas, quer dizer, podem ser térmicas, mas termoelétricas, não com carvão nem com outro tipo de combustível mineral. De modo que o governo incentiva muito agora o uso de carros elétricos. Já tem aqui em Israel muitos carros híbridos. Certo. Meu filho, inclusive tem. São carros híbridos que eles vão com eletricidade um certo número de quilômetros, e se você não consegue um posto para novamente ligar o carro na eletricidade e reativar a bateria, então ele usa gasolina, um número X de quilômetros até você chegar ou em casa ou em um lugar onde você possa restabelecer a corrente elétrica. Idem com ônibus. Os trens são todos elétricos aqui. E também o trem de superfície que tem em Jerusalém, por exemplo, em Tel Aviv, também é elétrico. De modo que... É uma política favorável a... É uma política favorável, mesmo porque Israel não tem petróleo, de modo que também tem que procurar fazer economia, porque senão você tem que comprar. Israel não tem petróleo. Mas aí não tem problema de água, né, Ruth? Eu sei que falta água natural, mas que Israel já resolveu esse problema. Mas tem dessalinizada que abastece, por exemplo, Eilat. Toda a água de Eilat, no Mar Morto, é toda dessalinizada. Uma beleza, uma beleza. Não tem jeito, você não tem água. E a política, Ruth? Como é que está a política aí? Como é que estão as votações na Knesset? Olha, aos poucos o Likud está começando a entender que eles estão na oposição e que eles perderam o governo e que esse governo está se mantendo, comete erros, mas eles têm a coragem de vir à televisão e dizer: errei sim, e nós vamos consertar. E estão conseguindo já uma votação que era muito importante para o Netanyahu, para o Likud, que era o representante do partido na comissão que designa os juízes do Supremo Tribunal. É uma comissão importantíssima na Knesset. Essa vez, o Likud não tem nenhum representante nessa comissão. Quer dizer, eles conseguiram, a coalizão conseguiu os 61 votos na Knesset e o Likud não conseguiu colocar nenhum representante. Quer dizer, foi assim. Acho que até hoje, foi na semana passada, acho que até hoje o Bibi ainda não se recuperou, porque eu não tenho visto ele na televisão. É um golpe, né? É um golpe para ele. Não se recuperou do golpe. No orçamento que tinha que ser votado. O orçamento, sim. Agora, o orçamento foi votado no governo. Agora ele tem que vir para debate no plenário. Mas antes, ele é devolvido para o Ministério da Fazenda e agora eles fazem todos os itens que foram aprovados, modificações, então você tem que
fazer as modificações, levar à comissão de finanças, e lá eles vão, que aí tem é um semiplenário, um mini plenário, né? Que tem representantes da maioria dos partidos, e vão debater, e depois, quando o projeto de lei já estiver pronto para ser votado, aí ele volta. Para isso, eles têm até novembro para fazer todas essas correções e modificações que foram apresentadas no governo, para voltar ao plenário já completo. Certo. Quer dizer que vai ter um orçamento, que o principal foi feito, a votação no governo. Agora tem que fazer isso passar. Eu não posso acreditar que o Likud vai votar contra o orçamento e, com isso, entrar novamente numa campanha eleitoral. Deus me livre. Nem fala uma coisa dessas, mas isso não vai acontecer. Não podemos acreditar nisso, realmente. Era só o que faltava, né? Era só o que faltava. Mas não vai acontecer. Realmente, não é dá. Isso, minha amiga. Tem mais alguma coisa importante fora dessa esfera política, saúde, falamos de esportes, alguma data comemorativa, algum lançamento? Agora aqui ficou um problema, porque todos os shows internacionais ocorrem aqui, vêm esses artistas que um ano atrás já estavam para vir, não vieram por causa da corona, foi transferido para agora. O show são shows que fazem lá em Tel Aviv, naquele parque Gan Yoshua, e vem 30 mil, 40 mil pessoas ao ar livre. Agora, mesmo assim, 30 mil, 40 mil muito, pessoas, né? Não vai dar. Então, estão começando agora as anulações dos contratos. Está um problema sério. Chato, né? É aquela história, né? É um passo para frente, dois para trás. Porque era uma coisa que ninguém estava imaginando, que esse verão você ia ter corona, ia ter delta. Que a situação aqui estava ótima, com 4, 5 doentes internados, todas as enfermarias de corona fechadas, e de repente, olha aí, volta tudo. Quer dizer, volta tudo não, né? Volta tudo não. Se bem que tem muita gente da esfera da saúde que diz que a Delta não é a Covid-19, que é uma doença nova. Ah, é? É o que eles dizem. Porque, na verdade, os sintomas são diferentes, né? A doença está se manifestando de uma forma diferente também. De modo que é difícil, você não pode sempre achar que aquilo que você fez agora vai dar certo na prevenção, porque você não sabe quando é que ninguém realmente vem e diz, olha, é isso, nós vamos fazer isso e vai resolver. Finito. Vamos resolver o problema. Não, ninguém diz isso, mas nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Nem na China. Nem na China. Nem aqui, nem Até na China. Até na China tem de novo. E na China teve um crescimento alto, né? Pois é. Até na China. Até nos Estados Unidos. Estados Unidos está uma situação muito difícil. Isso que eu estou te falando da terceira dose. Ontem a gente viu uma reportagem que esse presidente da Organização Mundial da Saúde, o Tedros, né? Ele disse que não adianta
ter terceira dose, enquanto países não têm nem iniciado a primeira dose. O serviço que a Organização Mundial de Saúde fez com relação a Israel, que está dando a terceira dose, criticar severamente Israel, se Israel não se importa com o que está acontecendo no terceiro mundo. Agora, Israel não pode pagar para vacinar os países africanos, para vacinar os países asiáticos pobres, que eles não têm dinheiro. Eu acho que, para isso, existe a Organização Mundial de Saúde. Todos os países pagam para a Organização Mundial de Saúde para lá trabalhar, para lá fazer alguma coisa, para ter as pessoas lá que façam, que determinem as estratégias de uma pandemia. Mas não, eles não fazem isso, eles não ajudam os países pobres. Então, quer dizer, aqui Israel não vai continuar vacinando porque os outros países, quer dizer, do ponto de vista de solidariedade humana, eu até entendo, mas quem é Israel como país é uma coisinha de nada, de 9 milhões de habitantes. Israel vai ter que sustentar a África? Não, de jeito nenhum. Eu acho que, no caso, aí seriam as grandes potências, Estados Unidos, Rússia e até a China mesmo, que deveriam... Sim, mas os Estados Unidos e a Rússia e todos esses países não estão dando a terceira dose. A crítica é somente contra Israel, que Israel é o único país que está dando a terceira dose. E que essa quantidade da terceira dose que é dada em Israel não ia adiantar nada se fosse doado para qualquer país, por exemplo. Não, porque se você não tem continuação, se você vai dar para um país que vai dar a primeira dose, não, e é preciso que esse país ou tenha começado com a Pfizer ou tenha condição de depois continuar, porque aqui só tem Pfizer, não tem outra vacina. Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Que é verdade, isso que você falou é verdade. Mesmo que doe, vamos supor, tem esse número aí de, vamos supor, 1 milhão, 2 milhões de vacinas. Aí vocês doam para algum país da África. Se eles não puderem dar a segunda dose, não adiantou nada. Porque se não tiver a continuação para dar 3 semanas depois a segunda dose, você não fez nada. É complicado. Entendeu? Realmente. Não é um esparadrapo, um band-aid. Você vai colocar e vai... Não, é um tratamento que você começa e tem que terminar. Você tem que dar a primeira dose, tem que dar a segunda dose. E se você não der para uma quantidade sensível, não chegar pelo menos a 10% da população, é a mesma coisa que não fazer nada. Não tem ação nenhuma. É verdade. Preventiva. E os palestinos, Ruth? Como é que está a situação? Os palestinos uma parte, Israel deu agora, eles recebem tantos milhões de dólares por mês do Qatar, por que eles não compram vacinas? Eles só usam para armamentos o dinheiro que eles recebem. Israel deu um número determinado de vacinas que eles pediram para a equipe médica dos hospitais de Gaza, pelo menos, para eles poderem tratar dos doentes. Mas eles poderiam pedir ao Irã, né, que sustenta eles com armas, poderiam pedir, né, também a vacina. O problema é esse: Israel não é responsável por Gaza. Gaza é um lugar independente. Tem a Autoridade Palestina, que também lá na Judéia e na Samária, eles também não fizeram grande coisa nesse sentido, em tudo que é saúde, alimentação, água, esgoto, isso não é prioridade. Não é preocupação, não é prioridade. É verdade. Bom, é isso, minha amiga. Bom, acho que a gente falou sobre tudo.
Não esqueceu nada? Não tem nada mais para a gente comentar? Eu acho que não. O Líbano, Gaza... Vamos esticando, voltando esticando. sempre. Então, tá. Se você tiver alguma lembrança de alguma coisa importante, a gente posta nas nossas redes sociais. Você tem também, além dessa entrevista semanal, a gente tem recebido suas notícias e tem sido de uma grande utilidade a gente ter esse acesso a essas informações. Mais uma vez, obrigada. Você é a nossa repórter, nossa correspondente internacional mais importante. É a nossa correspondente funcionária do mês. Olha, que eu vou acabar acreditando, hein? Ruth, querida, um beijo, uma ótima semana. Beijo para você também, para todo mundo aí. Obrigada. Muito obrigada. Um beijo, Tchau. querida. Beijo. Tchau.